Aula de ciências começando, e a partir de agora nós iremos estudar o sistema nervoso. Como você pode ver aqui nesta imagem, podemos observar que alguns órgãos do nosso corpo estão ligados ao encéfalo e à nossa medula, como é o caso do estômago, do fígado, do intestino grosso e intestino delgado, dos rins, dos órgãos sexuais, da bexiga, do coração, dos pulmões, músculos da face e o olho. Qual a ligação desses órgãos com o sistema nervoso? O porquê que eles precisam estar conectados aos órgãos encéfalo e medula. É o que nós iremos estudar a partir de agora. Pessoal, alguns dos nossos atos são voluntários, ou seja, nós decidimos realizá-los. Como, por exemplo, o ato de correr, de caminhar. É um ato voluntário. Você comanda, você decide caminhar ou não. O ato de conversar com outras pessoas é um ato voluntário, ou seja, você controla, você decide realizá-lo ou não. Assim como andar de bicicleta e escrever são atos voluntários, ou seja, atos que você decide realizar ou não. Existem também os atos involuntários ou atos reflexos. São aqueles atos que você não controla, que você realiza, mas que o controle da realização deles não depende da sua vontade, como é o caso do movimento da pupila. Aqui, em ambientes escuros, a pupila bastante dilatada. Aqui, em ambientes mais claros, a pupila está contraída. Esse ato de contrair e dilatar a pupila não depende da nossa vontade, não é um ato voluntário. É um ato involuntário, ou seja, que você não controla, que você não decide realizá-los. Quando a gente toca uma superfície quente, a gente rapidamente tira a mão da superfície quente. Este é um ato involuntário, um ato reflexo, porque antes de você decidir tirar a mão, o seu corpo já faz isso por você, sem que você precise estar dando ordem. É o caso do exame patelar. Quando o médico ele bate com um martelinho especial na patela, que é um osso ali do joelho, a perna, no caso aqui a perna da criança, realiza um movimento, sem que ela possa decidir sobre esse movimento. Não é ela que decide movimentar a perna, mas o corpo dela realiza esse ato involuntário, chamado de ato reflexo, tá certo? E a perna se movimenta. Você pode fazer este teste ou pedir para alguém fazer esse teste em você. Você se senta numa posição semelhante a essa criança aqui, pode ser uma cadeira, deixa a perninha bem flexível, bem dobrada, conforme está aqui na imagem, e bate com alguma coisinha aqui, levemente, na patela. Se fizer da forma correta, você vai perceber que a sua perna vai se movimentar e que aquilo não foi realizado, que esse movimento não foi realizado por sua vontade, porque foi um ato reflexo ou um ato involuntário. Então, qual a diferença entre atos voluntários e atos involuntários?
Os atos voluntários acontecem sob o seu comando, ou seja, debaixo do seu comando, como falar, cantar, correr, nadar, escrever, estudar, ir à escola, orar ou rezar, ser educado, fazer atividades da escola. São atos voluntários, ou seja, que você decide ou não realizá-los. Já os atos involuntários não dependem de seu comando, como, por exemplo, batimentos do coração. Você não controla os batimentos cardíacos, ou seja, os batimentos do coração. Movimento dos pulmões. Eles estão constantemente se movimentando e não é você que controla esses movimentos. Movimentos peristálticos, que são movimentos do esôfago, do estômago, do intestino. Então, esses movimentos acontecem sem que você tenha controle sobre eles. Dilatação e contração da pupila. Atos reflexos. Então, são atos que você não tem controle sobre eles. Quanto a esses atos aqui de falar, cantar, correr, você tem controle sobre eles. Então, atos voluntários você controla. Atos involuntários ou atos reflexos você não controla. Sistema nervoso. Qual é a função do sistema nervoso no nosso corpo? Qual é o trabalho que ele realiza no nosso corpo? É o sistema responsável pela comunicação entre as diferentes partes do corpo e pela coordenação de atividades voluntárias e involuntárias, conscientes ou inconscientes. Ou seja, o seu corpo se comunica, as diversas partes do seu corpo se comunicam uma com as outras graças ao sistema nervoso. Todos os sistemas do seu corpo trabalham o tempo todo para que você se mantenha vivo, para que você exista. Então, todo esse trabalho que cada sistema do nosso corpo realiza são coordenados, são organizados, controlados pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele tem um trabalho de coordenar, de organizar, de fazer funcionar de forma adequada todos os outros sistemas do nosso corpo. O sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema digestório, reprodutivo, respiratório, todos os sistemas do nosso corpo trabalham graças à coordenação do sistema nervoso. É o sistema nervoso que controla todos esses outros sistemas e fazem ele funcionar de forma adequada. E também uma parte do nosso corpo se comunica com outra parte do nosso corpo graças ao sistema nervoso, ok? Neurônios. Gente, os neurônios são as células que formam o tecido nervoso e esse tecido nervoso formado de neurônios vão formar os órgãos do sistema nervoso, como por exemplo, o cérebro, a medula e os nervos. São todos formados por unidades chamadas neurônio, né? Que são as células chamadas neurônios. São por meio deles que ocorre a comunicação entre as diversas partes do corpo e o sistema nervoso. Ou seja, a forma como a sua pele se comunica com o sistema nervoso é através de impulsos nervosos. E quem transmite esses impulsos nervosos, quem levam esses impulsos nervosos da sua pele até o seu sistema nervoso, são os neurônios. Aqui abaixo você tem a estrutura básica de um neurônio. Um neurônio é formado por dendrito, são vários dendritos,
são eles que recebem os estímulos nervosos, como luz, som, toques, pressão, temperatura. Tudo isso é captado pelos dendritos. Então, eles captam os estímulos nervosos. Esses estímulos nervosos são levados até o corpo celular. Lá no corpo celular vai existir um núcleo, né, porque o neurônio é uma célula e a célula vai ter um núcleo, e também as organelas, como mitocôndrias e outras organelas presentes aqui no citoplasma do neurônio. Observe que um dos dendritos cresceu mais do que os outros. Ele se prolongou mais do que os outros. Esse neurônio, aliás, esse dendrito que se prolongou mais que os outros é chamado de axônio. Então, aqui, esse prolongamento de um dos dendritos é chamado de axônio. Observem que ele está protegido por uma estrutura chamada bainha axonial. Bainha axonial. No final do axônio, há várias ramificações. Essas ramificações de neurônios transmitem para outros neurônios o impulso nervoso. Por exemplo, digamos que esse neurônio está debaixo da sua pele. Se algo quente cair sobre a sua pele, esses dendritos vai sentir esse acontecimento, ele vai captar essa temperatura, vai transformá-los em impulso nervoso, e esse impulso nervoso, ou seja, essa informação, vai para o corpo celular, do corpo celular para o axônio e do axônio para as ramificações do neurônio. E de lá, das ramificações do neurônio, vai ser transmitido para um novo neurônio. E os dendritos desse novo neurônio, né, do neurônio que está logo em seguida, irão captar esse impulso nervoso. E assim, um neurônio vai passando para o outro o impulso nervoso até chegar ao centro nervoso, até chegar ao centro do sistema nervoso, como a gente vai ver logo mais. Estrutura geral do sistema nervoso. Para facilitar o estudo do sistema nervoso, ele foi dividido em duas partes principais. O sistema nervoso central, representado por SNC, formado aqui pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo está protegido pelos ossos do crânio e a medula espinal está protegido pela coluna vertebral, pois são órgãos moles que precisam de proteção resistente contra impactos, para não sofrerem danos. E temos também o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos cranianos e nervos espinais. São 12 pares de nervos cranianos. Os nervos cranianos saem do encéfalo. Eles servem de comunicação entre os órgãos da face e o encéfalo. E temos aqui os nervos espinais, que estão espalhados por todas as outras partes do corpo. Eles fazem a comunicação das diversas partes do corpo com a medula espinal. São 31 pares de nervos espinais. Temos também os gânglios nervosos, que falaremos sobre eles em outro momento.